Olá, pessoal, aqui é a professora Renata Spinelli. Nós vamos falar sobre funções secundárias da trigonometria, segundo ano. Olha só, na página 48 da apostila de vocês tem o exercício 1. Na nossa última aula, né, primeira e última aula, nós conversamos sobre as funções inversas, tá? Então, lembrando que as funções inversas da trigonometria, eu tenho as três funções, seno, cosseno e tangente, certo? Então, seno, cosseno e tangente são as três funções. Agora, as funções inversas, as funções secundárias, são as suas inversas. Então, por exemplo, olha, então, secante de x. Quem é a secante de x? É a inversa do cosseno, tá? Lembre-se que foi uma questão de tradução do grego para o latim, então ninguém sabe o porquê que ficou secante, mas o fato que ela é o inverso do cosseno. Nós temos também a cossecante de x, que é o inverso do seno, tá? Nós temos a tangente, gente, ó, tangente, gente, olha. A tangente, ela é cateto oposto, certo? Ó, ela é cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que no círculo trigonométrico, esse círculo tá... Olha só, no círculo trigonométrico, gente, a tangente está passando por aqui, tá bom? Ó, tá passando por aqui. Portanto, quando eu penso no círculo trigonométrico, olha, o meu cateto oposto, galera, ó, o meu cateto oposto é o seno e o meu cateto adjacente é o cosseno, tá? Então, quando eu penso na tangente, a tangente é cateto oposto. Então, olha, na trigonometria, no círculo trigonométrico, o meu cateto oposto é o seno, então vai ficar seno de x dividido pelo cosseno de x, tá? Não esqueçam disso. Outra coisa também é a nossa função inversa, né? Secundária ou função inversa da tangente, que é chamada de cotangente. Aí sim, né? Aí o nome fica associado, tá? Então, olha, aqui é o inverso, que é cosseno de x dividido por seno de x. Então, quando ele falar para você assim no exercício, olha, calcule as demais funções trigonométricas, ele pede para você achar as funções secundárias, as funções inversas, tá? Mais a função que está faltando aqui, olha, que é o cosseno também, porque o cosseno, não esqueçam que é uma função. Por que que ele não pediu seno? Porque ele te deu seno aqui, gente, ó, ele te deu o valor de seno e ele fala que está no terceiro quadrante, que foi também uma discussão nossa, né, em relação ao sinal do quadrante, que é o que a função assume, né, de acordo com o seu quadrante. Então, olha, nós estamos aqui no terceiro quadrante, tá? No terceiro quadrante, o nosso seno, ele é negativo, não esqueçam disso, beleza? E o cosseno também. Ó, aqui então, aqui é o nosso cosseno, aqui é o nosso seno, aqui é mais e mais, aqui é mais e menos. Aqui eu tenho zero, aqui eu tenho π meios, né? Lembre-se que o π é igual a 180, então π rad, né, que a gente chama. Então, aqui π, né, π rad, aqui 3 meios de π, tá? E aqui 2π. E os ângulos correspondentes, então aqui é menos e menos, aqui é menos e mais, tá certo? Mas o fato é que o seno está no terceiro quadrante. Agora, para eu achar todas as demais funções, eu preciso do cosseno. Gente, importante, anota aí, não posso esquecer do teorema fundamental da trigonometria, tá? O teorema fundamental da trigonometria diz o seguinte, que o quadrado de seno de x mais o quadrado do cosseno de x vai ser igual a 1. Mas quando que vai ser igual a 1? Quando, professora? Gente, sempre, sempre, ó. Então, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno vai ser igual a quanto? 1. Certo?
Por exemplo, ó, não importa o valor do ângulo. Gente, ó, eu posso colocar qualquer ângulo aqui, pode ser um ângulo em qualquer intervalo do círculo, pode ser um ângulo maior que 360 graus, um ângulo côngruo, tá? Pode ser um ângulo negativo também. O fato que essa igualdade é sempre verdade, tá? Por isso que ela é chamada de teorema fundamental da trigonometria, certo? Então, nós precisamos achar o cosseno, porque o seno nós já temos. Então, vamos substituir, galera, ó, nós vamos substituir, ó. Então, nós vamos pegar a minha equação. Quando que eu posso usar ela, professora? Sempre. Sempre eu posso usar ela. Eu tenho que saber essas funções inversas e, enfim. Então, olha, substituindo aqui, gente, ó, no lugar do seno, eu vou colocar menos 3/7, ó. Não esqueçam que o seno está ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado de menos 3/7, mais o quadrado do cosseno é igual a quanto? 1. Menos 3/7 ao quadrado vai ficar, então, 9, 49avos, certo, gente? 3 vezes 3, 9, 7 vezes 7, 49, menos vezes menos, mais. Certo? Ó, então, ó, vai ficar o quadrado disso. Quem que eu quero achar? O cosseno. Então, eu pego 9, 49avos e passo para o outro lado. Vai ficar assim, ó. O quadrado do cosseno é igual a 1 menos 9, 49avos, beleza? Tá? Tira o MM entre 1 e 49. Gente, MM entre 1 e 49 é quanto, gente? 49. Então, aqui fica 49 e aqui também fica o quê, ó? 49. Certo? Portanto, olha, a nossa conta vai ficar assim. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio, tá? Então, olha, o nosso cosseno ficou. Então, ficou o quadrado do cosseno é igual a 49 menos 9 vai ficar o quê? 40 dividido por 49, tá? Bom, ó, vamos seguir aqui a seta, ó, tá? Eu acho que não precisa, né? Mas eu vou deixar a minha setinha aqui, ó. Então, o nosso, ó, eu vou tirar, né? Ocupou muito espaço. Vamos tirar, gente. Tirando, rapidinho, tá? Ok, então, olha, aqui, então eu tenho o quadrado, né? Então, quando eu passo para o outro lado, ó, lembrando, gente, ó, lembrando que quando esse expoente vai para o outro lado, ele vai como o inverso, aqui é 2/1, ele vai como 1/2, por isso que vira raiz, hein, galera, ó. Então, vai ficar assim, ó, então, cosseno de x é igual a uma equação do segundo grau, então, mais ou menos, tem duas raízes, então, vai ficar raiz de 40 dividido por raiz de 49, certo? Então, eu tenho cosseno de x é igual a mais ou menos, raiz de 40 é um número irracional, mas raiz de 49 é 7. Ah, professora, o que eu faço com raiz de 40? Fatora, né, gente? Tem que fatorar. Certo? Então, vamos fatorar raiz de 40, ó, fatorando, usando os números primos, né? Então, aqui 20, aí 2, 10, aí 2, 5, 5 e 1. Portanto, gente, ó, portanto, olha, quem sai da raiz, gente, ó, quem sai da raiz? Então, eu tenho 2 ao quadrado, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, quem sai da raiz é o 2 ao quadrado, o 10 continua. Então, ó, o valor do meu cosseno vai ser mais ou menos. Então, vai ficar 2 raiz de 10, porque 2 raiz de 10 é a raiz de 40 fatorada, dividido por 7. Agora que vem a nossa observação do sinal. Qual o valor que eu vou usar, gente? Eu vou usar, ó, então eu tenho dois valores de cosseno, ó. Eu tenho sempre que pensar sobre isso, ó. Então, eu tenho o cosseno de x igual a 2 raiz de 10 sobre 7. E eu tenho o outro valor do cosseno, que é igual a menos 2 raiz de 10 sobre 7.
Percebam o seguinte, galera, ó, que no nosso enunciado ele fala que o nosso cosseno, que o nosso seno está no terceiro quadrante. Então, o meu arco, aonde eu estou, é do terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, o cosseno também, ele é o quê? Ó? Ele é negativo. Então, o valor de cosseno que eu vou usar para achar o que as outras funções é cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 10 sobre 7. E também é outra função que eu estava procurando, ok? Tá? Então, olha, vamos achar as funções, ó. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Então, eu deixei aqui o espaço para a gente continuar. Então, ó, lembrando, então, o nosso seno, que também é a função, é menos, deixa eu olhar aqui na apostila para eu não, menos 3 sétimos, tá? Menos 3 sétimos. O nosso cosseno, nós achamos que é menos 2 raiz de 10 sobre 7, tá? Agora, nós vamos achar as outras funções. Já temos duas funções aqui, ó. Vamos achar o inverso do cosseno. Então, o inverso do cosseno é a secante, que é 1 sobre quem, ó? Sobre cosseno de x, dividido, tá? Então, vai ficar assim, ó. Secante de x é igual a... Para ficar mais fácil, ó, eu sempre costumo fazer o seguinte, ó. Como é uma divisão, então eu posso escrever assim, ó. 1 dividido pelo cosseno, porque o meu cosseno também é uma fração. Então, olha, tá? Então, eu posso escrever assim. Então, ó, divisão de fração, gente, copio a primeira vezes o inverso da segunda. Detalhe, o sinal continua, hein, galera? Ó, continua negativo, tá certo? Então, ó, mais vezes menos dá menos, né? Então, vai ficar menos 7 dividido por 2 raiz de 10. Gente, de novo, ó, presta atenção, ó. Raiz de 10 não pode estar aqui, ele não pode, não convém que seja denominador. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar. Fatorar por quanto? Por raiz de 10, gente, ó, porque tem que virar um número inteiro, tá? Então, vai ficar menos 7 raiz de 10 dividido por... Aqui eu tenho raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? 10. Então, ficou 10 vezes 2, que dá quanto? 20. Então, aqui eu tenho o valor da minha função inversa, tá? Bom, agora nós vamos achar a cossecante, tá? A cossecante é o inverso do cosseno, ó. Então, desculpa, a cossecante é o inverso do seno. Então, ó, 1 dividido por seno de x. Como é que vai ficar isso? Do mesmo modo, galera, ó, como eu falei para vocês, ó. Então, eu posso escrever 1 dividido por seno. Quem que é o meu seno? É menos 3 sétimos, tá? Aqui eu tenho uma divisão, copio a primeira, vezes quem, ó? O inverso da segunda. Não esqueçam que o sinal continua. Então, aqui vai ficar menos 7 terços. Ó, acabou. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos achar o inverso, tá? O inverso, nós vamos achar a tangente, né? Vamos achar a tangente primeiro, ó. Então, a tangente de x é igual a seno de x, que é cateto oposto, dividido pelo cateto quê? Adjacente. Também é uma divisão, então, para ficar mais fácil, já vou deixar na forma, né, de divisão, né, com símbolo, com sinal de divisão, então vai ficar, ó, menos 3 sétimos dividido pelo cosseno, que é menos 2 raiz de 10 sobre quanto? 7. Tá? Divisão de fração, copio a primeira, galera, continua o sinal, ó, inverte, ó, menos 7 sobre 2 raiz de 10, ó, tá? Deixa eu mudar aqui.
Então, vai ficar, ó, menos vezes menos dá mais, certo? Ó, mais. 3 vezes 7 dá 21, tá? Dá 21. 7 vezes 2 dá 14. Raiz de 10. Ó, vou subir aqui, acompanha a seta, gente, ó. Então, a nossa tangente, ela vai ser igual, ó. Então, a nossa tangente de x vai ser igual. Se eu quiser simplificar aqui, gente, por 7, eu posso, hein? Ó, simplificar o 21 e o 14, ó, por 7 eu posso e eu devo fazer isso. Devo. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 2, raiz de 10. Racionalizo por raiz de 10, certo? Então, a nossa tangente vai ficar 3 raiz de 10, vai ficar apertadinho aqui, mas dá para enxergar. 10 vezes 10, 100, raiz de 100, 10, 10 vezes 2, 20, tá? Agora, falta a gente achar somente quem, ó? Falta a gente achar a cotangente, tá? A nossa cotangente. Quem é a nossa cotangente? Ó, vou colocar aqui, é o inverso da tangente, que é cosseno de x sobre quem? Seno de x. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou substituir, como é uma fração, ó, para ficar mais fácil o meu cálculo, tá? Deixa eu apagar aqui, que eu estava copiando, ó. Então, para ficar mais fácil o meu cálculo, eu vou escrever, ó, então vai ficar 2 raiz de 10 sobre 7 dividido por menos 3 sétimos. Opa, ficou apertadinho aqui, mas deu. Então, a minha cotangente, galera, vai ser, ó, copio a primeira, porque aqui é uma divisão. Então, ó, copio a primeira, vezes quem? O inverso da segunda. Continua negativo, hein, galera? Não esqueçam disso, ó, tá? Então, menos vezes menos dá mais. Ó, percebam que aqui a gente pode simplificar esse 7 com esse, porque aqui é uma multiplicação, tá? Só posso fazer isso, porque existe uma regra chamada regra do cancelamento e eu posso simplificar. Então, vai ficar menos 2 raiz de 10 sobre quanto? 3, tá certo? Então, pessoal, é isso. Então, eu tenho aqui as funções inversas. Tendo as funções inversas, eu tenho que substituir, olha. Só para a gente terminar aqui a nossa aula, ó, aqui eu tenho, olha, uma equação que é da página 48, novamente, módulo 3, que é o exercício 2. Percebam que ele te deu o valor do seno de A e o cosseno de A, que é 2x, e pede para você achar o valor de x. Para eu resolver esse exercício aqui, eu tenho que usar o teorema fundamental, tá? Então, percebam que vocês precisam aplicar o teorema fundamental, ou, tá? Eu preciso, ó, deixa eu mudar aqui, e para... Ó, aqui eu tenho a tangente, eu tenho o cosseno. Então, também, para eu achar a tangente, eu preciso achar quem? O seno. Então, eu tenho que usar o teorema fundamental da equação, o teorema fundamental da trigonometria para achar o seno, para poder resolver e achar o valor da tangente. Então, observe que todos os exercícios, ó, tá? Ó, aqui eu tenho uma propriedade, percebam que 75 não é um ângulo notável, mas tem como eu achar. Por quê? Porque 75 eu posso escrever como a soma de dois ângulos notáveis, como 35, tá? 30 mais 45, tá? 35 é um ângulo notável e 45 também. E a soma dá 75. Então, tem uma propriedade que me dá o valor de seno de 75. Então, 75 também é um ângulo notável, tá certo? Então, olha, os conceitos da trigonometria sempre giram em torno de seno e cosseno, e eu tenho as suas propriedades, né, e as suas funções secundárias, funções inversas, enfim, tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente continua na próxima aula. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus, tá?